Direto da sala de cinema da Usina de Artes João Donato, o Ideias da Aldeia de hoje está começando. E o cinema é o tema do programa de hoje. Eu vou conversar com uma das maiores referências do cinema nacional, um legítimo representante do cinema novo. Eu estou falando de Maurice Capovilla, o nosso querido Capô, carinhosamente chamado de Capô. Olá, Capô, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Olá, Jorge. Também estou muito à vontade, muito prazer de estar aqui com você. Bom, o Ideias da Aldeia então está entrando no ar. Maurice Capovilla nasceu em 16 de janeiro de 1936 em Valinhos, São Paulo. Formou-se em filosofia, mas sua paixão pelo cinema o levou até Santa Fé, na Argentina, para fazer estágio com o consagrado diretor Fernando Birri. Também foi repórter dos jornais A Última Hora, Jornal da Tarde e O Estado de São Paulo, onde trabalhou com os jornalistas Cláudio Abramo e Vladimir Herzog. Na televisão, foi um dos idealizadores e o diretor do Globo Repórter na Rede Globo, dirigiu novelas na Rede Bandeirantes e documentários na extinta TV Manchete. No cinema, dirigiu inúmeros documentários e longas-metragens, entre eles Bebel, Garota Propaganda, de 1967, baseado no romance de Inácio de Loyola Brandão, o premiado O Profeta da Fome, de 1969, e o mais recente Armada, de 2003, que rendeu ao ator Paulo César Pereio o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Brasília, de 2004. Com o cinema, descobriu também o gosto pela sala de aula e ajudou a fundar a ECA, Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, o Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília e o Instituto Dragão do Mar de Fortaleza. E mais recentemente, a Usina de Artes aqui em Rio Branco, onde coordena o curso de audiovisual. Uma manhã dessas, bem próxima, estarás comigo no paraíso. Capô, como é que começou a sua relação com o Acre? Bom, é uma pergunta que você sabe a resposta. Porque cheguei aqui no Acre em 2004, em novembro de 2004, para realizar uma oficina do DOC TV a respeito da formatação de projetos. Foi o primeiro encontro que eu tive com o Acre, com o Rio Branco. A partir daí, houve então uma aproximação com você, já no segundo dia dessa oficina, e você com o vice-governador e secretário de Educação, Pinho Marques, me convidou para visitar essa usina. Ainda em construção, né? Ainda em construção e em projeto de ser uma escola de arte ou uma escola de comunicação, lembra-se disso. E foi aí que eu me encantei com o projeto e estou aqui até hoje. Bom, mas você já viu muitas escolas de cinema, Brasil afora, mundo afora. O que você descobriu de especial nessa escola? Bom, especial foi a intencionalidade de um governo fazer uma escola de arte. Em geral, os governos dos estados fazem escolas de educação física ou de universidades, etc. Essa proposta do governo do Acre de fazer uma escola de arte me chamou a atenção, porque é muito raro, não é, um governo de um estado como o Acre se propor a implantar um projeto tão audacioso e tão de excelência como se propôs fazer da usina uma escola de formação de artes desta forma como nós estamos fazendo. Você acha que essa vontade política de investir especificamente nas artes é um elemento singular no Brasil? Não é só singular. Considerando os estados, né? É raro e, em geral, o que se implanta são projetos, vamos dizer assim, desligados de uma unidade ou de um corpo organizado, de um plano, de um projeto. O que me chamou a atenção é que a arquitetura da escola já propunha aquilo que ela viria a ser. Quer dizer, ao construir o prédio já havia intencionalmente a ideia de uma escola de arte integrada, que isso é que é raro. Vamos dizer, estruturas físicas, arquitetônicas de escolas de arte no Brasil existem muito mais poderosas do que a nossa. Porém, a peculiaridade de ser uma escola integrada e que reúne artes plásticas, cinema, música e teatro,
é raríssimo e não existe no Brasil. Ela foi se extinguida já no período da ditadura com o fechamento do Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília. Bom, mas quando você decidiu aprender cinema, né, quando você na sua vida decidiu aprender cinema, você também procurou uma escola, né? Você foi conhecer aquele modelo lá de Santa Fé, na Argentina. Isso. Foi procurar o grande cineasta Fernando Birri, né? E viveu lá uma experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e também de como o cinema chegou até você. Bom, eu desde garoto, evidente como todos da minha geração, iam ao cinema vendo os filmes que eram exibidos. Na minha passagem por São Paulo, na minha ida a São Paulo, né, para estudar filosofia, entrar na escola de filosofia, ciências e artes, eu descobri que o cinema era uma via de expressão e me interessei em integrar-me aos cineclubes existentes em São Paulo, né? O Cineclube Dom Vital e o Cineclube da Filmoteca, chamava-se da Cinemateca Brasileira. E essa frequência me deu a oportunidade de conhecer Rudá de Andrade, Paulo Emílio Salles Gomes, Francisco Luiz de Almeida Salles, que eram os homens que implantaram em São Paulo a Cinemateca Brasileira, o Museu de Arte Moderna, toda uma estrutura, né, de organismos que trabalhavam em relação à cultura. Bom, essa aproximação com a Cinemateca me deu a oportunidade de trabalhar na Cinemateca. Eu consegui ser repórter do Estado de São Paulo, no primeiro concurso de repórteres que foi realizado. Não havia na época 59, 60, não havia escolas ainda de comunicação no Brasil, e aí fui escolhido para ser repórter do Estado. E fiquei um ano lá e aí fui para a Cinemateca. Então, minha entrada no cinema foi através do melhor espaço possível, que era a Cinemateca Brasileira. Começou bem, começou com o pé direito. E a experiência na Argentina? Bom, o Rudá de Andrade, que era o diretor administrativo e executivo da Cinemateca, tinha sido colega de Fernando Birri na escola no Centro Experimental de Cinematografia da Itália, de Roma. Foram colegas, e quando Birri migrou para a Argentina e montou a Escola de Cinema de Santa Fé, se comunicou naturalmente com o Rudá por causa das relações que eles tinham e pelo fato da Cinemateca estar atuando no Brasil como uma espécie de escola também, através dos seus festivais. Bom, nesse intercâmbio, o Rudá convida o Fernando Birri para ir a São Paulo e apresentar, então, os filmes que eram produzidos na escola a partir de 58, que era basicamente o Tiredê, que é o filme básico, né, o filme fundamental. Bom, esse conhecimento do Fernando Birri com os jovens que estavam, nesse momento, já experimentando fazer cinema em São Paulo, resultou no convite para mim e para o Vladimir Herzog, que éramos colegas, inclusive na faculdade, e fomos então para Santa Fé com uma bolsa de estudo do Itamaraty para ficar 3 meses. E ficamos então, de certa forma, como, vamos dizer, ouvintes, né, participantes de todo o processo de produção da escola. E participamos de finalização de filmes, início de gravações, filmagens, etc. Enfim, circulamos pela escola livremente e ali tivemos uma noção do que é a função da escola de cinema num país. Bom, Capô, você fez parte do chamado movimento Cinema Novo. O que foi esse movimento? De onde vem esse termo Cinema Novo? Era um contraponto ao que se fazia na época com aquelas produções da Vera Cruz, enfim, aquele cinema da época? Sem dúvida. Bom, o Cinema Novo, na verdade, é um cinema que estava sendo feito de uma maneira nova, em função da nossa vivência com o cinema estrangeiro que foi apresentado a nós através dos festivais, principalmente o cinema italiano e principalmente o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague. Esses são os dois, vamos dizer, movimentos, né, internacionais que nos inspiraram a fazer um cinema que fosse, vamos dizer, que fosse para a rua, que buscasse vamos dizer, a realidade, em vez de inventarmos uma realidade dentro dos estúdios. O cinema já é uma invenção naturalmente pela dramaturgia, você inventa uma história, mas era preciso que essa história se passasse nos locais, nos espaços reais, é isso que buscávamos.
Então, começamos com os documentários. Na verdade, o cinema novo nasce pelo documentário. Tínhamos dois precursores, que foram Roberto Santos e Nelson Pereira dos Santos, que já tinham feito filmes dentro desse espírito, desse modelo, né, de fazer cinema na rua, utilizar o real, né, e dali fazer dele o imaginário, não fazer o contrário. Então daí nasce esse termo. Não se sabe muito bem quem usa pela primeira vez, porque da mesma forma como a expressão bossa nova, ninguém sabe de onde vem. Quem você sabe que era um encontro no clube israelita do Rio de Janeiro, que foi o primeiro encontro da bossa nova, e dali que nasce a palavra, né, num anúncio do grupo Roberto Menescal e aquele grupo lá. Na mesma coisa o cinema, a gente não sabe exatamente como nasce, mas nasce da imprensa, nasce da divulgação desses filmes que começaram a aparecer e principalmente da atuação dos cineastas, principalmente o Glauber Rocha, Alex Vianney e Paulo Emílio, já colocando como um cinema novo está nascendo no Brasil. E daí nasce o termo cinema novo, entendeu? Bom, a partir dessa experiência, quer dizer, os cineastas brasileiros descobriram um jeito muito próprio de fazer cinema, o jeito brasileiro de fazer cinema, né? Esse formato ganhou o mundo. Isso. Você acha que hoje nós estamos perdendo isso? Eu percebo uma certa aproximação com o formato americano, mais hollywoodiano. Nós estamos perdendo esse jeito que veio com o cinema novo? Olha, eu acho que não estamos perdendo. O que estamos perdendo é espaço para exibir os filmes que estão sendo feitos dentro dessa tradição. Uhum. Nós temos filmes que estão sendo feitos todos os anos e que têm essa característica de prolongar ou de desenvolver esse modo brasileiro de fazer cinema, que é uma coisa que nós, não é que nós inventamos, nós adaptamos todas as experiências mundiais do cinema polonês, do cinema francês, do cinema italiano, e aplicamos isso no Brasil. Mas a nossa maneira de fazer cinema talvez tenha uma característica que é a solidariedade. Montar equipes que tenham uma ligação afetiva e que tenham um objetivo que corresponde ao objetivo do diretor. Então o cinema de autor é que deu, vamos dizer, característica a esse formato brasileiro. Agora, atualmente, evidentemente que sempre houve no Brasil aqueles filmes que são chamados de filmes blockbusters, são os filmes de Mazzaropi até até os Renato Aragão, etc. Isso nunca nos preocupou e nunca nos tirou mercado, ao contrário. Hoje sim, estamos perdendo mercado por outros motivos, não pelo fato de não estarmos produzindo cinema autenticamente brasileiro, mas é pelo fato de uma dominação cada vez mais progressiva da distribuição estrangeira, principalmente norte-americana, que domina todos os espaços viáveis e possíveis, que são os cinemas dos grandes shoppings, né? O cinema do shopping é um cinema feito para a distribuição do cinema americano. Então, estamos ficando fora do mercado, mas filmes estão sendo produzidos, e numa quantidade surpreendente para a nossa expectativa. Esperávamos que houvesse uma decadência na produção, mas não há. Então o maior gargalo hoje é a distribuição? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que se estimula em que haja uma exibição, vamos dizer, alternativa, através de salas de digitais, né? Há projetos, inclusive, da própria Cine, aliás, do próprio MINC, de distribuição através das salas digitais, onde o cinema brasileiro poderia penetrar mais naturalmente, com menos problemas assim de impacto, de coesão, e junto a uma população popular que não tem hoje acesso nas grandes cidades a um cinema que está dentro de um shopping onde a maioria da população não entra, pobre, carente, evidente. Capô, no seu currículo constam filmes como O Profeta da Fome, como O Jogo da Vida, filmes que são atuais até hoje, permanecem atuais até hoje. Como é que se consegue isso? Como é que um filme atravessa o tempo? Não tem projeto para isso. São acasos. Você imaginar, por exemplo, que Cidadão Kane
pudesse ser um filme chamado assim, o grande filme do cinema americano até hoje, não, né? Porque o Orson Welles não era um diretor, vamos dizer assim, já consumado, né? Ele era um radialista maravilhoso. Então, o cinema tem essas surpresas, filmes que são produzidos e realizados assim, talvez com um calor humano grande, de encontrar um grande tema, um grande ator, uma grande história e talvez um diretor que possa ter a possibilidade de reunir todos esses elementos e transformar isso numa obra que seja histórica, ou melhor, atemporal. Que é o cinema, na verdade, se você pegar a história do cinema, você tem vamos chamar assim, 20 milhões de filmes, mais ou menos, existe na história. Você tem talvez 20 mil. De 20 milhões tem 20 mil, certo? Tem 0,10% de filmes que valem a pena serem revistos. O resto vai para o lixo. Capô, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. E aí, ficou bom? Tá ótimo, tá ótimo. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje no programa a presença de Maurice Capovilla, nosso querido Capô. Aliás, Capô, o programa está sendo gravado exatamente aqui na entrada da usina de artes João Donato, contando ali ao fundo com a performance dos alunos, né, dos alunos do núcleo de artes plásticas, né? Exato. Isso é muito legal, ter esse movimento de alunos, o pessoal já começando a produzir, a usina gerando vida, né? Gerando arte. Exato. Né? E troca de experiências. Troca de experiências, claro. Essa ideia de combinar vários segmentos no mesmo espaço, isso é muito bom para a formação, né? Isso é fundamental, né, Jorge? Você não pode, por exemplo, formar um diretor de cinema se ele não tiver, vamos dizer, uma relação, pelo menos, de contato com o teatro, com a música, com as artes plásticas. Por quê? Porque o cinema é uma unificação dessas artes, é uma apropriação indébita do teatro através do ator e através da dramaturgia do teatro que vai para o cinema. Das artes plásticas através do espaço, quer dizer, o cinema usa o espaço e precisa das artes plásticas para que esse espaço seja, vamos dizer assim, significativo e narrativo. O espaço narra, com os figurinos, a direção de arte é uma coisa que vem das artes plásticas. A música. Sem a música você não tem uma trilha, você tem um diálogo, né? Mas não tem uma trilha. A trilha é um conjunto de elementos sonoros onde a música tem uma função preponderante. Então, um diretor, ou mesmo um trabalhador de cinema, um artista de cinema, que seja um diretor, um editor, um fotógrafo, se não tiver relação com as artes que são, vamos dizer assim, coadjuvantes do cinema, nesse caso, não será um diretor nem de fotografia, nem de direção, nem de roteiro, nada. Então, por que as artes se uniram no cinema? Porque o cinema ele encontrou a sua linguagem na medida em que ele encontrou o som. E quando ele encontra o som, ele fecha então um processo todo longo de mais de 30 anos, né, quase 40 anos, 35 anos, foi 1930, o cinema que já tinha estruturado uma linguagem através da imagem só, pura e simples, né? Contando histórias sem som. Quando descobre som, junta então tudo que era necessário para que ela se transformasse vamos dizer, numa expressão do século passado, né? Do século XX. Mas sem as artes paralelas não existiria cinema. Agora, falando nisso, a usina já começa a produzir filmes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção. Então, esse nosso curso, ele tem uma finalidade, tem um foco, que é vamos dizer, de formar produtores, né? Realizadores produtores. Há escolas que se dedicam à teoria, então estão dentro do seu papel, né? Tem um foco específico,
trabalham sobre teorias do cinema, história do cinema, etc. Mas a usina de arte, e no caso o audiovisual e todas os outros núcleos estão trabalhando com essa finalidade, formar criadores que se formam para produzir a arte no Acre. Essa é a nossa função, é deixar, através da usina, vamos dizer assim, um espaço de realização e de expressão da cultura do Acre. A cultura do Acre tem que utilizar-se das novas ferramentas, das novas tecnologias, dos novos elementos de linguagem do presente para expressar a sua cultura. E essa é a maneira, através do teatro, através do cinema, através da música, através das artes plásticas. E aqui é uma espécie de laboratório, onde a gente vai experimentar até achar o caminho. Bom, e nesse modelo em que a prática chega muito rapidamente, também muito rapidamente o aluno se envolve, né? Você vê. Se motiva. Nesse caso, esse último semestre, nós dividimos em 2 trimestres e realizamos no primeiro 2 documentários e no segundo uma pequena, vamos chamar assim, programação de televisão, a mini programação de televisão experimental, onde os alunos exercitaram várias linguagens. Então, uma experiência de multilinguagem. Eles fizeram dramaturgia através de um curta-metragem de ficção, fizeram documentário, fizeram clipes musicais, fizeram todas as possibilidades que o audiovisual abre para que não se pense que o cinema é o único caminho das artes audiovisuais. As artes audiovisuais, elas têm múltiplas linguagens, entende? E praticamente isso se expressa através do veículo fundamental de comunicação hoje, que é a televisão. Então nós precisamos formar pessoas capazes de utilizar-se dos seus conhecimentos para exercitar esses conhecimentos através da televisão, através da produção independente, fazendo vídeos institucionais, vídeos, vamos dizer, autorais, e fazendo, eventualmente, cinema num processo mais longo e mais à frente. Agora, como é que está organizado, como é que está proposta a metodologia do curso de cinema aqui na usina? Desse ano? Desse ano. Bom, nós vamos continuar com as oficinas, né? São oficinas de formação, oficinas progressivas, que visam sempre a produção de um objeto, que é um filme, um vídeo, ou 2 vídeos, etc. Tem sempre o foco um produto. Sempre o produto. Esses 3 meses, eles se resumem a sempre no final, nas últimas 2 ou 3 semanas, ou talvez até o último mês, produzir e deixar um produto pronto. E na segunda etapa, a mesma forma. Começam-se as oficinas, elas se resultam sempre num produto. Esse é o objetivo. O que eu gostaria desse processo é que resultasse no processo de formação, na especialização. Vai acontecer ao mesmo tempo. Na medida em que a gente vai avançando nesse tempo, nesse período, vão se selecionando os alunos para determinadas funções. Então nós vamos ter produtores especialistas, vamos ter cameramans e fotógrafos especialistas, produtores, iluminadores, roteiristas, isso que eu espero. Ao final desse ano, termos um conjunto de realizadores das várias áreas, para que não seja uma coisa linguística, entende? Todos vão ter uma experiência, vamos dizer, ampla, né? Polivalente, vão saber utilizar, ou pelo menos saber a função de uma câmera, como se posiciona, vão saber como utilizar-se de um projeto de produção, como montar um projeto, enfim. Essa é a função, basicamente, que eu espero que a usina e o núcleo de produção digital cumpra. Agora, Capô, na primeira experiência no ano passado, esses produtos foram conduzidos pelos alunos. Certo. E você me dizia, um pouco antes de começar a entrevista, que esse ano tem um diferencial, quer dizer, nós vamos ter também produção conduzida por cineastas experientes, e esses alunos começam, então, a trabalhar como auxiliares. Como é que vai ser isso? Bom, essa sempre foi o projeto que a gente sempre teve, desde o início. Era que, numa primeira etapa, os alunos realizassem seus projetos com a coordenação, com a, vamos dizer assim, a orientação dos seus professores e as suas oficinas. Agora, nesse período deste ano, eu quero introduzir um processo, vamos dizer assim, alternativo, que é
o professor que vem ensinar, com as mesmas condições que os alunos têm, realizar também a sua obra, para criar uma espécie de, vamos chamar de uma concorrência legal. É preciso que o professor que vem ensinar também prove que sabe fazer, que não sabe só criticar e orientar. É muito fácil você de fora dizer, olha, não está errado, isso não está bom, corta isto. Eu quero que o aluno também passe pela experiência de ser assistente de um diretor, de um editor, de um diretor de fotografia, etc., para ver como é que ele faz. Ele tem que provar que para ensinar ele também sabe fazer. Agora, a televisão, Capô, começa a se modernizar muito. Nós estamos aí agora, é uma realidade o processo do digital, né? Com isso, o cinema perde espaço? Não, eu acho que há uma mudança, vamos dizer assim, na forma de comunicação no mundo, que já vem desde do avanço da televisão aberta tradicional. Hoje, vamos dizer, a imagem, ela se multiplica em vários veículos, né? Eu estou achando que o cinema, ele vai se tornando, aos poucos, vamos dizer assim, um espaço muito reduzido em relação à grande massa da população, que vai estar cada vez mais apta a não penetrar só na televisão, mas através realmente da internet. Eu acho que a internet vai dar uma mudança tão grande nesse processo, primeiro porque ela é aberta, segundo porque você acessa a qualquer momento do dia e da noite, você escolhe o que você quer ver, você penetra dentro de um mundo, entende, que é desconhecido. Essa coisa da curiosidade que faz com que você procure encontrar, pesquise, isso é uma coisa que está inerente no ser humano. Você só conhece quando você vai buscar o conhecimento, não recebe pronto e acabado. Então, toda a informação que vier, eu acho que encaixotada dentro de padrões estabelecidos, vai estar cada vez mais distante daquele jovem, porque eu estou falando da nova geração, então na minha. O jovem que hoje está mergulhado dentro da internet buscando como se fosse um mundo mágico. Hoje a web é um mundo mágico, onde você penetra por caminhos que você nunca sabe se vai conseguir voltar. No futuro, você entra e não vai ficar mais na sua realidade, vai ficar dentro da web. Então isso vai influir na relação do espectador com o cinema. Agora, eu não acredito que o cinema desapareça como não desapareceu o teatro. Vai ser sempre um nicho, entende? Fundamental de experimentação, as grandes obras realmente vão estar reduzidas às salas cinematográficas, e a comunicação em geral vai estar dispersa pela televisão, pelos canais fechados, abertos e pela web. E filmes do Acre? Você já está aqui há um bom tempo. Você tem acompanhado essa produção acreana? Tenho acompanhado nos festivais de vídeo que foram realizados pela Asa Filmes. Esse ano passado acompanhei só 2 sessões. Os projetos do Doc TV também, Os projetos do Doc TV. E há uma potencialidade grande do Acre. Não só pelo Acre, mas pelo fato de estarmos na Amazônia. A minha impressão, Jorge, é que a gente deveria implantar, né, um processo de produção que estabelecesse vínculos com a América Latina, basicamente com os nossos vizinhos. Quer dizer, tentar uma latino-americanidade acreana, tentarmos trazer para cá realizadores de outros países. Eu estou propondo e vou propor a vinda de um diretor cubano para fazer essa experiência de trabalhar com os alunos, ou um latino-americano, chileno, ou boliviano, ou peruano, ou venezuelano, enfim. Eu vou encontrar um latino-americano e com isso a gente também tentar nos unir a uma visão de mundo que nos distingue. E falando nos distingue, porque eu estou me sentindo acreano ao dizer que a Amazônia é hoje o grande tema mundial, é o grande tema internacional, em termos do mistério, a partir do mistério. Nós temos tantas histórias escondidas, ocultas, embaixo dos nossos pés, na frente dos nossos olhos e não vemos, e é preciso que isso se coloque na tela, é preciso que isso seja registrado, é preciso que seja recriado, esse mundo que está nos nossos, vamos dizer assim, em torno de nós, nas nossas
relações familiares, dentro da cidade, dentro da selva, dentro dos rios. E é por isso que eu acho que o Acre é hoje um grande palco, né? Palco para o teatro e um grande cenário para o cinema. E não há dúvida que vai ter o cinema no Acre, né? A possibilidade de você descobrir uma nova maneira de contar a história. Isso, para mim, é o que é essencial, é o que distingue, na verdade, os grandes diretores do que são dos imitadores. O cinema é um cinema que sempre se repete, como a televisão sempre se repete, até um certo momento que chega um cidadão e diz: vamos virar essa chavinha de outra maneira. E aí você tem o novo. Eu acho que eu estou aqui porque acho que aqui está a possibilidade do novo. Capô, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a você. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.